Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vibra para discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.vibraenergia.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Após clicar, selecione o idioma de sua preferência. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, o áudio original em português pode ser silenciado clicando em Mute Original Audio na parte inferior da plataforma. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Vibra e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Ernesto Pousada, CEO, e o Sr. Augusto Ribeiro, CFO, além da presença de alguns executivos da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ernesto Pousada, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Ernesto Pousada, pode prosseguir. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar aqui revisando com vocês os nossos resultados do terceiro trimestre de 2025. E no primeiro slide, já abrindo mais um trimestre de uma execução bastante consistente e também de importantes avanços regulatórios. Nesse trimestre, tivemos um fluxo de caixa operacional de 3,5 bilhões de reais. Conforme falamos no call anterior, uma gestão bastante ativa do nosso capital de giro. Esse, inclusive, é a melhor geração de caixa operacional da companhia dos últimos 7 anos. Tivemos a redução de 2,3 bilhões de reais na nossa dívida líquida. Então, a redução da alavancagem, havíamos falado, fechamos 2,9 vezes no segundo trimestre, estamos em direção a 2,5 vezes no quarto trimestre, atingindo nesse trimestre 2,7 vezes. Revisamos o guidance da Comerc, com as situações de mercado por causa do curtailment bastante desafiadoras, então revisamos e anunciamos esse novo guidance. No trimestre também tivemos importantes avanços regulatórios para cada vez mais termos um ambiente no setor de combustíveis em que todos os players joguem nas mesmas regras. Estamos bastante confiantes que esses avanços que estão acontecendo, eles serão consistentes, contínuos e não vão parar. É algo que realmente a indústria, o país, começa a ver como algo bastante relevante para os próximos anos. Não haverá bala de prata aqui para a gente vencer a luta em um trimestre, em um mês. Mas não tenho dúvida alguma que os avanços agora, eles não vão parar. Nós vamos conseguir, nos próximos trimestres, cada vez mais, ter avanços mais relevantes. Uma margem EBITDA ajustada de R$ 177 por metro cúbico, e tivemos o crescimento da nossa margem comercial mais uma vez. A nossa margem comercial ela atingiu R$ 169 por metro cúbico. Então, um crescimento em relação ao primeiro e ao segundo trimestre desse ano. 23,8% de market share. Continuamos uma jornada gradual de crescimento de share. A companhia vem conseguindo avançar no crescimento, com avanços de market share e crescimento da sua margem ao mesmo tempo. Tivemos a adição de 117 novos postos. O Augusto vai falar mais ao longo da apresentação, mas o nosso pipeline de embandeiramento ele está bastante robusto e nós estamos bastante confiantes nos próximos trimestres de conseguirmos avançar com novos embandeiramentos, atingindo novos patamares de embandeiramento que a gente não teve nos últimos anos. E também crescemos em 6% o nosso volume médio mensal versus o segundo trimestre de 25.
Lubrificantes, tivemos aí no trimestre recorde de volume e também anunciamos a criação da unidade de negócio lubrificante com a liderança aí do Marcelo Bragança, para que a gente possa ter um foco ainda maior no negócio de lubrificantes e podemos acelerar o crescimento desse negócio. E no trimestre tivemos um ROIC de 13,8%. Então, um trimestre que, mais uma vez, reforça a nossa execução consistente e bastante focada na desalavancagem e geração de caixa da companhia. Passo agora para o Augusto. Obrigado, Ernesto. Boa tarde a todos. Antes de iniciar, assim como nós temos feito nos trimestres anteriores, é só um disclaimer, né, que os nossos números não incluem o efeito das LCs que aconteceram no ano passado. Na verdade, eu acho que o terceiro trimestre de 24 foi o último, então esse trimestre ainda aparecem algumas comparações. E isso acaba, obviamente, afetando um pouquinho as comparabilidades. Eu vou comentar com vocês em alguns pontos. Com exceção da alavancagem e do lucro líquido, todo o restante exclui esse efeito. A Vibra, no terceiro trimestre, atingiu 1,8 bilhões de reais de EBITDA ajustado na visão consolidada. Nós tivemos, tanto versus segundo trimestre de 25, versus terceiro trimestre de 24, alguns eventos, sejam eles créditos tributários temporâneos, sejam eles ajustes, impactos de inventário. Isso distorce um pouquinho a visão intra-trimestres, mas só para, no caso aqui da Vibra, especificamente, no EBITDA ajustado, comparativamente, nós temos um crescimento de 7% no EBITDA ajustado, ano contra ano, na Vibra. Fluxo de caixa, o Ernesto já comentou com vocês, foram 3 bilhões e meio, foi um número expressivo, dado principalmente por todo o esforço que nós fizemos, principalmente na parte de operações, nossa parte de fornecedores, uma gestão mais ativa, inventários. Uma parte disso nós já havíamos falado no call de resultados do segundo trimestre de 25. Se vocês lembram, nós tivemos a questão do risco sacado no fechamento do segundo trimestre, que teve um estorno novamente, um impacto negativo no trimestre, impacto positivo de igual proporção no terceiro trimestre, e toda a demais gestão, além de um resultado maior, mais forte, em crescimento de margens. É normal esperar um crescimento de margens e resultados melhores no segundo semestre da nossa indústria, mas nós tivemos um terceiro trimestre muito bom nesse sentido. No lucro líquido ajustado, lembrando que o ajuste, nós chamamos de lucro líquido ajustado, nós retiramos o efeito dos derivativos, né, os ajustes dos contratos futuros da Comerc, por serem impactos contábeis, e atingimos 546 milhões de reais de lucro líquido ajustado no período. No próximo slide, esse slide eu gosto dele, nós trazemos sempre ele, porque é um slide onde eu mostro uma versão um pouco mais longa do resultado da Vibra. Não somente o resultado dos trimestres, ou do trimestre em questão comparado a outros trimestres, mas uma visão mais longa da performance da empresa. Do ponto de vista de volume, nós tivemos um crescimento de 6% contra o segundo trimestre 25, e contra o ano passado, assim como nós comentamos anteriormente em outros calls, nós retiramos o efeito do óleo combustível, que é um produto que vem perdendo relevância dentro do nosso portfólio, e quando você tira o óleo combustível dessa comparabilidade, a empresa cresceu quase 0,5% em volume. Com a nossa estratégia de crescimento, embandeiramento, crescimento de venda de volume, nós devemos ver crescimento de volumes para os próximos, principalmente em 2026. Em despesa, nós tivemos um crescimento de 4% versus o segundo trimestre de 25. Aqui você tem, obviamente, mais alguns eventos, você tem despesas que aconteceram 100% bucadas em 25, por exemplo, algumas aquisições de TRRs que não aconteceram em 2024. Você tem crescimento de volume, alguns canais específicos que foram desenvolvidos ao longo de 25, que geram despesa de frete, são positivas no resultado, mas impactam as despesas de maneira geral. Mas mais do que ficar argumentando o reais por metro cúbico se subiu, e obviamente ele se enquadra dentro da nossa estratégia de crescimento de margem, o que nós vemos é que existe oportunidade, o Ernesto vem sendo vocal, eu tenho sido vocal sobre isso, nós vamos aumentar, já temos aumentado, mas ao longo de 2026, bastante o foco em gastos de uma maneira geral, seja CPV, custo, seja despesa, como é o caso aqui. Então nós vamos trabalhar bastante, vamos ter mais para comentar aí ao longo dos próximos trimestres referentes especificamente a esse ponto. Quando a gente olha a margem EBITDA ajustada, nós atingimos R$ 177 por metro cúbico,
Aqui em bases comparáveis, de novo, o que o Ernesto comentou anteriormente, a margem comercial é a margem que eu vendo, é a margem que eu distribuo, é a margem que eu tenho meu custo de servir, é a margem que as despesas operacionais acontecem, é a margem que nós temos mais controle, é a margem que nós trabalhamos trimestre a trimestre, dia a dia, na verdade, para melhorar. Nós saímos ali no terceiro trimestre de 24, algo próximo a R$ 155 por metro cúbico. Estamos navegando hoje o terceiro trimestre a R$ 169, R$ 170 por metro cúbico. No próximo slide, por favor. Do ponto de vista da alocação de capital, tivemos, lembrando, como eu mencionei anteriormente, a alavancagem e o lucro líquido incluem os efeitos da LC. Nós terminamos o segundo trimestre, excluindo esse efeito, em 2,9 vezes, vocês se lembram. Nós mencionamos nossa ambição de chegar em 2,5 vezes, pelo menos, até o final do ano. Nós estamos no caminho, atingimos uma alavancagem 2,7 vezes no final do terceiro trimestre, com uma redução de dívida líquida, conforme já reforçado pelo Ernesto, de 2,3 bilhões de reais, e uma geração de caixa, um saldo de caixa em 6,4, 6,5 bilhões de reais. Caixa esse que nós já utilizamos uma parte, uma redução de dívida bruta de uns 600 milhões de reais no próprio terceiro trimestre, mas já iniciamos o quarto trimestre dando continuidade na discussão de melhor alocação de capital, na contínua redução de dívida bruta, dado principalmente o patamar de juros que nós vivemos hoje no Brasil. Quando a gente olha o CAPEX, nós devemos terminar 2025 um pouco acima de 2024, mas com um mix completamente diferente, alinhado mais com a nossa estratégia. Se nós analisarmos o mix de embandeiramento, a bonificação, na verdade, processo de embandeiramento em 2024, ele foi mais ou menos 21% do nosso total do CAPEX. Esse patamar hoje, em 2025, deve rodar mais próximo a 40%. Isso tudo sem aumentar significativamente o nosso CAPEX, tentando melhorar as alavancas de investimento, buscando funding interno da própria companhia. Então, essa é a estratégia que deve ser dada continuidade conforme a gente avança não só no quarto trimestre, mas ao longo do ano que vem também. Tivemos um lucro líquido ajustado de 546, já havia mencionado anteriormente, e anunciamos, na verdade, dividendos sob a forma de JCP de 350 milhões a ser pago no primeiro trimestre do ano que vem. No próximo slide, nós mostramos agora aqui o varejo. O varejo, quando nós fazemos as equiparações entre trimestres, excluindo efeitos de inventário, ou deixando os trimestres mais comparáveis, nós tivemos um crescimento no reais por metro cúbico de 15% versus o segundo trimestre 25 e de 11% versus o mesmo período do ano passado. Essa rentabilidade ajuda a gente na parte de postos também, o crescimento, junto com os nossos parceiros, nosso volume vem crescendo, então a gente vem tendo sucesso nesse percentual, foram 5% de crescimento versus o segundo trimestre de 25, e o market share estável na rede bandeirada, com crescimento aqui com rentabilidade no bandeira branca. Quando nós juntamos bandeira brancas e rede bandeirada, o nosso varejo teve um crescimento de market share de 0,3 pontos percentuais. Próximo slide. Na rede de postos, concluímos com 7.922 postos. A partir deste trimestre, nós vamos começar a mostrar não só o balanço líquido, mas a entrada e saída de postos. Então, foram 117 novos postos e saída de 184 no trimestre, com crescimento no VMM de 6%. BR Mania, tivemos uma adição de 123 lojas, ano contra ano. Em aditivados, mantivemos o market share, liderança de market share em produtos aditivados, com 41,4%, com crescimento de meio ponto percentual no mix total de venda da Vibra, no caso, com 21,7% vindo de volumes aditivados. No próximo slide, no B2B, tivemos um EBITDA ajustado de 563 milhões de reais, com um volume crescente no terceiro trimestre versus o segundo trimestre de 25 de 7%. O diesel cresceu 9% no período equivalente e a aviação 10% contra o segundo trimestre de 25. No market share, tivemos a nossa estratégia do market share no B2B continua sendo crescendo, foco grande, forte, nossos clientes diretos, e o TRR sempre buscando ser o mais competitivo, mas é um mercado onde depende mais de vendas spot, é estratégico para a companhia, mas
conforme a competitividade varia, a gente tem variações de market share. De uma maneira geral, quando a gente olha clientes diretos, comparativamente ao nós saímos no ano passado, nós rodávamos ao redor de 29% de market share. B2B hoje, no terceiro trimestre, em 30,4%, continua com a nossa estratégia de crescimento rentável, e essa vai ser a estratégia contínua, mesmo com essas flutuações eventuais que nós temos intra-trimestres. No próximo slide, nós fizemos um anúncio especificamente, temos uma nova unidade de negócio, traremos mais informações para vocês, principalmente em 2026, mas o fato é que lubrificantes têm tido um crescimento muito relevante dentro da Vibra. Foram 13% de crescimento contra o ano passado em volume, 6% contra o segundo trimestre 25. Foi um recorde de volume, foram recordes consecutivos, julho, agosto, setembro, não só o terceiro trimestre, mas mês a mês. Foi o 9º ano consecutivo que nós conseguimos top of mind com a marca Lubrax, e temos aí 1,2 pontos percentuais de market share ano contra ano. Foco na gestão da companhia, na gestão dessa unidade de negócio, apontamento de um novo CEO, Marcelo Bragança hoje é o head dessa unidade, foco em mix de produtos de maior valor agregado, crescimento, revisão e foco em canais e regiões onde a gente acha que existem oportunidades de operar melhor. Tudo isso vai fazer aí o entorno e suporte a toda a estratégia de crescimento em lubrificantes. Próximo slide, nós temos a Comerc. A Comerc teve um EBITDA at stake de 238 milhões no terceiro trimestre de 25, fortemente impactado pelo curtailment. Nós tivemos um comunicado, um fato relevante, na verdade, ajustando um pouco o guidance, agora dentro de um range no EBITDA. A principal razão, vocês acompanham no mercado, o curtailment veio crescendo ao longo do ano. Curtailment esse que é parcialmente compensado pela eficiência em despesas, comparativa nos 9 meses desse ano, comparado com os mesmos 9 meses do ano passado, nós temos uma redução de 10% nas despesas da Comerc. Nós tivemos também antecipação de entrada de novas usinas de energia, maior bandeira tarifária. Esse balanço nos leva ainda na verdade, foi o anúncio que nós fizemos, né, de 1,1 bi, mais ou menos, o valor que nós estamos buscando aí para 2025. No fluxo de caixa operacional, com a redução, ela gerou 198 milhões de fluxo de caixa operacional no período. Com a redução do CAPEX, dado a conclusão dos últimos projetos de GD, nós estamos cada vez mais aumentando a conversão do EBITDA em caixa, atingindo aí 83,5% no terceiro trimestre de 25. No próximo slide, eu entro um pouquinho mais em detalhes nas unidades operacionais da Comerc. Nós atingimos 2,2 megawatts pico, ou gigawatts pico, no período do terceiro trimestre de 25. CAPEX de GD está quase que totalmente concluído, ainda tem alguma coisa remanescente, mas a maior parte já foi concluído. Na geração centralizada, foram 820 gigawatts-hora gerados no terceiro trimestre, e quando você analisa a geração versus P50, fortemente influenciada pelo tema curtailment, atingimos aí 65%. A geração distribuída, 166 gigawatts-hora no período gerado, mas com crescente, ao contrário, crescente geração aqui versus o P50, atingindo 91% no terceiro trimestre de 25. Na comercializadora, no canto inferior esquerdo da página, nós continuamos vendo o mercado com bastante volatilidade no preço futuro da energia e com reduzida liquidez no longo prazo. A companhia vem gerindo o seu livro de maneira muito com bastante conservadorismo. Priorização total no resultado da empresa versus adesão de risco marginal ao livro. Com essa situação atual, nós temos preferido garantir o resultado ao invés de crescimento de risco. Quando a gente analisa, por exemplo, a questão de risco de contraparte, ou liquidez de comercializadoras no mercado, nós vimos no começo do ano um período com algumas comercializadoras, por exemplo, com problema de crédito, sendo que a Comerc, nesta exposição, foi imaterial. Tivemos, acho que, 2 milhões e pouco reais de impacto acumulado no ano. Isso mostra toda a gestão de segurança feita na companhia, e quando o mercado tiver melhores possibilidades, aí a trading terá um crescimento, voltará a crescer novamente. Com isso eu passo para o Ernesto. No próximo slide, por favor. Obrigado, Augusto. Falando um pouquinho das nossas iniciativas aí na área ESG,
A gente continua com bastante força no nosso movimento da violência sexual zero contra crianças e adolescentes. A gente teve no trimestre uma reunião importante com 70 CEOs aí, para a gente poder ganhar cada vez mais tração e a Vibra contribuindo e principalmente liderando um movimento como esse para a gente poder deixar aí um legado para o país. Lançamos aqui na Cidade Nova, que é onde fica a nossa sede no Rio de Janeiro, o nosso plano Cidade Inova 2030. Colocamos indicadores de melhoria da comunidade, do nosso entorno. Então, aproveitamos o Dia Nacional do Voluntariado, no dia 28 de agosto. 200 voluntários da companhia engajaram em ações aqui de educação, cultura e saúde para realmente mudar o entorno e que a gente possa deixar alguns legados. Na área ambiental, né, a Vibra vai estar presente aí na COP30, participando dos debates sobre transição energética e queria só salientar também, temos sido o pioneiro aí, fomos a primeira empresa a importar o SAF, né, o combustível sustentável de aviação, e aí tivemos aí uma parceria aí junto com a Embraer para fazer testes para uso desse biocombustível. Então, a Vibra, com o seu compromisso de legados e também compromissos de deixar benefícios aí para o país e principalmente para os entornos em que a gente atua. E antes de abrir para o Q&A, eu só queria fazer um fechamento aqui. Eu acho que, mais uma vez, a companhia vem demonstrando o foco do management, a consistência na entrega de resultados, né? Falamos aí ao longo do no resultado do segundo trimestre, que íamos trabalhar na geração de caixa e redução da alavancagem. Saímos de 2,9 vezes, estamos em 2,7 vezes e seguimos forte para entregar 2,5 vezes de alavancagem, dívida líquida EBITDA. A alocação de capital segue sendo prioridade da administração, sempre com muito cuidado onde vamos alocar esse capital, é um dos principais drivers da administração. E estamos bastante otimistas com os próximos trimestres, com 2026. A melhoria do ambiente regulatório ela é nítida, e a gente vai, como Vibra, capturar as oportunidades que vão surgir a partir daí. Estamos com um pipeline de embandeiramento de postos bastante robusto. Vocês viram na apresentação do Augusto os resultados do varejo, eles são realmente bastante positivos e animadores, e mostram que esse ambiente regulatório está cada vez mais privilegiando aqueles que têm uma posição, como nós temos no mercado, uma posição de liderança, de compromisso com a qualidade e de atendimento ao nosso cliente. Então, o pipeline de embandeiramento ele está bastante robusto. Estamos animados com o Marcelo Bragança assumindo como CEO aí da unidade de lubrificantes. Teremos maior foco e eu tenho certeza que vamos acelerar o crescimento do resultado de lubrificantes. E não podia deixar de falar também das eficiências operacionais. O Augusto mencionou ao longo da apresentação, estamos trabalhando muito forte em reduzir os nossos custos logísticos, trazendo mais eficiência e, portanto, podendo agregar mais reais por metro cúbico à nossa margem, através de redução de custos. E vamos, iniciando em janeiro do ano que vem, também ter movimentos importantes no nosso SG&A, para que a gente possa também ter uma redução nesses custos. Então, vamos trabalhar firme, forte, para ter uma continuidade na entrega de resultados e muito otimistas com os próximos movimentos ao longo dos próximos trimestres. Com isso, eu devolvo a palavra. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. A nossa primeira pergunta vem do senhor Vicente Falanga, do Bradesco. Por favor, pode prosseguir. Ernesto Augusto, obrigado aí. É bom ver a companhia gerando esse caminhão de caixa aí, conforme esperado aí pelo mercado. Eu tinha duas perguntas. Se vocês pudessem nos dar um pouquinho de ideia de como é que está o volume aí na ponta para outubro, novembro aí, pós-carbono oculto, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. E segundo, se vocês pudessem explicar um pouquinho melhor aí a natureza aí da otimização de capital de giro. A gente viu que está relacionado aí com contratos de etanol, mas se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe disso e até que ponto isso aí é recorrente. Obrigado mais uma vez.
Bom, Falanga, obrigado pela sua pergunta. A gente sente que os volumes vêm num crescente. Eu acho que o próprio terceiro trimestre ele já foi um trimestre, tanto em volumes como em margens, que ao longo de julho, agosto, setembro, ele veio num crescente. E nós atingimos um pico dentro do terceiro trimestre em setembro. E outubro seguiu nessa evolução, uma evolução tanto de margens como de volumes crescentes. Então a gente percebe sim uma atração maior em volumes, em especial Rio de Janeiro e São Paulo, como você mencionou, em especial, eu diria, no ciclo Otto, mas também alguma coisa de diesel também. Então, assim, sem dúvida alguma, a gente teremos um quarto trimestre, tanto em volumes como em margens melhores do que a gente teve no terceiro trimestre. Eu passo para o Augusto. Falando quando a questão de capital de giro, alguns desses fatores que influenciaram o terceiro trimestre foram comentados no final do segundo trimestre, que era uma expectativa que acontecesse no segundo tri, não aconteceu, por exemplo, inventário, a gente foi mais eficiente no terceiro trimestre. Nós tivemos também a questão do risco sacado, lembrando, né, em junho, alguns clientes não utilizando mais, acessando a linha de risco sacado, acessando limites de crédito, isso desbalanceou um pouquinho. Terceiro trimestre, isso teve o efeito oposto, quando eles voltaram a acessar as linhas de risco sacado. Nós tivemos, de fato, uma gestão mais ativa de nossos fornecedores, aqui de maneira ampla, trading de da nossa portfólio inteiro de fornecedores, nós vamos buscar todas as oportunidades, o que me gera a teu segundo ponto, né? Tá bom, o que é recorrente, o que se esperar do quarto trimestre? Nós continuamos focando muito nosso capital de giro. É uma empresa nesse tamanho, com o potencial que ele tem em capital de giro, é óbvio que quanto melhor gerido, mais caixa ela libera para a empresa. De todos os, entre pagar a receber e estoque, o que nós buscamos acho que de maneira recorrente ainda, com espaço para melhoria, é a parte de inventários. A gente acha que buscar reduzir o nível de dias de giro é alguma coisa que a gente consegue fazer, e tudo isso só é possível, lembrando que ano passado a gente já reduziu R$ 1 bilhão ponta a ponta, no ano passado, em inventários, baseado em toda a gestão que nós fizemos, revisão do S&OP, as reuniões diárias, tudo que a gente já conversou bastante no passado. A gente está colhendo esses frutos ao longo desse ano e vamos continuar implementando e buscando ganhos de maior eficiência ao longo do quarto trimestre também. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ernesto. Obrigado, Augusto. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Almeida, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Ernesto, Augusto. Tenho algumas dúvidas aqui do nosso lado. Acho que primeiro eu queria, acho que super interessante, né? Acho que esses pontos aqui de melhor de volumes e esse pipeline que vocês comentam robusto de bandeiramento. Acho que talvez vocês pudessem passar um pouco de cor para a gente em relação região, perfil, se a gente está falando de postos mais rodoviários, urbanos, como é que seria o perfil de contrato com esses postos? A gente está falando aqui de bônus ou não, assim, enfim, a gente tentar entender um pouco melhor, assim, que a gente vai vendo vocês embandeirando, para a gente entender um pouco como que isso impacta vocês, de certa forma, financeiramente aqui. Minha segunda pergunta aqui é um pouco aí na linha do capital de giro, da pergunta do Vicente também, a gente comentou um pouco já sobre isso, mas se vocês pudessem talvez exemplificar para a gente um pouco, né, essas otimizações de fornecedores, não sei se vocês têm alguns exemplos que vocês podem passar para a gente. Imagino que Petrobras não seja um grande vetor de otimização aqui, comentário de tradings, talvez se pudessem dar um pouquinho mais de cor para a gente, eu acho que ajuda a gente a tentar entender um pouco essa, eh, essa variação aqui para frente. É isso, pessoal, obrigado. Obrigado, Rodrigo, obrigado pelas perguntas. Falando um pouquinho dos volumes, né, como você falou, eu acho que estamos crescendo, dá um pouquinho mais de cor, né? Eu acho que assim, o crescimento mais exponencial, ele se dá bastante em São Paulo, Rio, Centro-Oeste. São regiões em que, obviamente, esse ambiente mais regulado, melhor, esse ambiente regulatório melhor, eram regiões mais afetadas por esse efeito, e nós estamos conseguindo recuperar os volumes nessa região. E ele se dá, eu diria, em todas as áreas. O crescimento através da nossa rede embandeirada, então, não só em mais embandeiramento, mas também a nossa rede está vendendo volumes maiores. Vocês viram aí o crescimento de VMM também.
ou seja, o MM é o volume médio mensal. Então, ele se dá no crescimento da nossa rede já embandeirada, adição de novos postos, que a Vibra já vinha desde o começo desse ano, né? Esse movimento é importante lembrar. A gente tomou essa decisão lá no final do ano passado de acelerar o embandeiramento. Não é uma decisão recente, a gente já vem, esse ano devemos atingir um volume recorde de embandeiramento de postos. E também se dá no crescimento com bandeira branca também, aí mais estruturado, principalmente bandeiras brancas, que a gente quer estar mais próximo e trabalhar para ter uma relação de continuidade, né? A Vibra sempre vai maximizar o seu resultado. A gente, se você olhar o nosso trimestre, a gente começa até com o market share um pouco mais alto no começo do trimestre e termina com ele crescendo menos, eu não diria reduzindo, mas porque a gente acelerou um pouquinho as nossas margens. Então, é sempre esse balanço entre margem e velocidade que você quer ganhar share e margem. Mas o crescimento, eu sigo o que eu falei, sigo otimista com o crescimento em volume e com crescimento de margens também para o próximo trimestre em especial. E passo para o Augusto. Acho que sempre, e para complementar também, sempre buscando o melhor balanço entre a bonificação antecipada ou a postecipada, né? Então, isso a gente está sempre analisando a melhor forma, os custos envolvidos. Então, nisso, hoje, não tem grandes alterações versus o histórico que a gente praticava, mas é alguma coisa que a gente está sempre monitorando, porque isso é a forma como nós trabalhamos a indústria. Referente a fornecedores, não teve bala de prata de maneira generalizada, tivemos isso em ação em todas as nossas linhas de fornecedores, continuamos tentando otimizar. Se você analisar aí no histórico em dias, nossos fornecedores, nós voltamos, o resultado do terceiro trimestre parecido com o que foi histórico da empresa nos últimos anos, tem altos e baixos, mas tem uma linha parecida. A gente trabalhou com todos os fornecedores especificamente. Obviamente, o trading também tem impacto, quando você, dependendo do mix de onde você importa, você tem mais flexibilidade ou menos flexibilidade para trabalhar com prazo. No geral, foi onde a gente conseguiu essa eficiência no contas a pagar. No quarto trimestre, como eu falei anteriormente, a alavanca no contas a pagar, ela não retrocede, mas também eu não vejo grandes espaços. Aí vamos ter que continuar trabalhando, mas eu acho que temos mais benefícios internos, vamos buscar muito mais na nossa eficiência agora interna, dentro da nossa estratégia de inventários, por exemplo, do que em outros, no a pagar, no a receber. Perfeito. Obrigado, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, da XP. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Ernesto, Augusto, obrigado pelo espaço, pelas perguntas. Dois temas aqui, talvez pensando no fluxo de caixa para o quarto trimestre e diante, se a gente puder focar especificamente ali na linha de fornecedores, né, que teve uma liberação bem grande. Não sei se dá para comentar, assim, eu imagino que a parte de distribuição de combustível é muito Petrobras, né, o grande fornecedor. Não sei se tem alguma coisa pelo lado da Comerc, outras partes do negócio que justifiquem essa liberação na linha fornecedores, eventualmente se ela é uma normalização de uma situação anômala no período passado. Enfim, acho que no fim o que eu quero entender aqui é se eu deveria esperar no quarto trimestre ou nos períodos subsequentes uma devolução de parte dessa liberação do fluxo que a gente viu no terceiro, né? Esse é o primeiro tema. O segundo tema, talvez se a gente puder explorar um pouco mais o tema de margens e market share agora para o quarto trimestre. Eu vi que no release vocês escreveram lá, né, que esperam uma melhoria nos dois ângulos aí, mas talvez entender um pouco, vamos dizer, o que esperar aqui quando a gente vê ali os dados de volume, de market share. Vamos dizer, já dava para sentir de fato o efeito da carbono oculto, das atividades, ou é uma coisa mais gradual? É razoável esperar uma evolução de margens substancial para o quarto trimestre? Acho que no fim essa é a pergunta. Obrigado. Regis, obrigado pelas suas perguntas. Acho que o fluxo de caixa o Augusto mencionou aqui anteriormente, né? Então, nós tivemos uma evolução, né, na parte com fornecedores, mas, na verdade, é um retorno ao que nós tínhamos no passado. E aí tem efeitos de diversos fornecedores, área de trading, enfim. Então, a nossa perspectiva é que aí tem menos possibilidade de melhoria
mas não vamos devolver isso. Isso vai continuar desta maneira. Além Então, da flutuação normal de período, né? Deixando claro que não é o coisa fixa, mas não tem variações materiais esperadas nessa linha. é. Com respeito à sua pergunta de margem e market share, como eu disse anteriormente, a gente está vendo um mercado em termos de volume forte, né, no último trimestre. A gente tem ambição de que o nosso quarto trimestre tenhamos realmente volumes bons aí comparados com quartos trimestres anteriores. É claro que sazonalmente, sempre entra a sazonalidade, né? Mas a gente está esperando um quarto trimestre forte em termos de volume e alguma melhoria em margem também em relação ao terceiro trimestre. Então, vamos seguir o nosso foco, que eu venho falando há algum tempo, é o crescer volumes com margem. E o Augusto mencionou ao longo da apresentação, o volume Vibra, ele também vem decrescendo ao longo dos anos pela perda do óleo combustível. E essa perda do óleo combustível já está chegando num limite. Então, o que nós vamos ver a partir de agora é cada vez mais os volumes Vibra crescendo. As perdas, quando a gente olha já para o ano de 26, as perdas de óleo combustível já são bastante menos relevantes. E com o nosso crescimento, que a gente está observando no diesel, na gasolina e no etanol, nós vamos voltar a ver a Vibra consistentemente crescer. E dado o ambiente regulatório, mais confiantes e mais otimistas que esse crescimento virá com evolução também de margens. Perfeito, boas notícias. Se me permitir, talvez um follow-up no tema do fluxo de caixa ainda. O investimento imobilizado me pareceu talvez uma linha que ainda tem algum upside ali. Não sei se dá para reduzir no tempo, olhando para frente, pensando que ele está rodando acima de depreciação, né? Obrigado. Obrigado, Regis. Vamos continuar trabalhando. Preciso ver detalhes especificamente nisso, mas estamos buscando toda e qualquer eficiência, seja ela no resultado ou no balanço, todas as linhas. Obrigado, parabéns pelo resultado. Obrigado, hein? Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Marcondes, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas aqui. A minha primeira é até um follow-up da pergunta do Rodrigo na questão de contrato de embandeiramento. Eu queria saber se vocês poderiam dar um pouco mais de cor de como funciona o processo de decisão de vocês entre esse equilíbrio de antecipado e pós-antecipado, né? E qual tem sido o duration médio de contrato que vocês têm assinado com os novos postos? Minha segunda pergunta é sobre o Comerc. Queria saber se vocês poderiam dar um overview de vocês aí sobre a reforma do setor elétrico e qual deveria ser o impacto na Comerc de curto e longo prazo. Obrigado. Bom, eu vou pegar as duas, o Augusto fica à vontade aí para complementar. Os nossos contratos de embandeiramento, Leonardo, a gente tem trabalhado sempre numa evolução de cada vez mais a gente fazer o post-antecipado, ou seja, o pagamento através de performance, né? O nosso revendedor entrega o volume e nós damos um bônus, e nós estamos evoluindo no tempo, buscando cada vez mais nos aproximar de 2/3 ser post-antecipado e 1/3 antecipado. Ele raramente se dá dessa maneira. As negociações sempre envolve alguma coisa de antecipado e aí uma parte de post-antecipado. Então, basicamente, esse é o modelo que a gente vem seguindo, e sempre olhando, né, a gente entende cada vez mais, quando a gente olha a nossa estratégia, a gente olha a estratégia da Vibra, que esse é um investimento de bons retornos e um negócio que a Vibra conhece, ou seja, uma taxa de risco bastante baixa. Já é um negócio que nós conhecemos e entendemos. Então, o Augusto mencionou como a gente vem realocando o nosso CAPEX cada vez mais para que a gente possa fazer este crescimento. Esse é um crescimento que nós queremos fazer e vamos acelerar ao longo dos próximos trimestres. Ou seja, bons retornos com baixo risco. Então, é isso que nós vamos estar buscando nos nossos contratos de embandeiramento, né? Falando sobre Comerc, Leonardo, ainda é um pouco cedo, ainda está bastante evolving, assim, bastante evolutivo, todos os possíveis impactos aí
que a 1304, 1304 vai ter sobre a Comep. Obviamente, como foi aprovado hoje na Câmara e no Senado, resolveria em parte os problemas do curtailment, não seria a maior parte, mas teria um impacto positivo na Comec. A gente precisa esperar a conclusão desse processo, que vai passar ainda por sanção presidencial, por regulações do Ministério e da ANEEL. Então, assim, nós vamos ter que esperar um pouco ainda para entender os impactos. Qualquer coisa que a gente fale agora é meramente especulação. Temos que aguardar um pouquinho. Só para complementar a primeira parte, toda e qualquer aprovação de bandeiramento passa por uma análise financeira, em linha com o que o Ernesto falou, né? Mas a gente olha TIR, payback, NPV, conforme a gente se afasta cada vez mais da época da pandemia, as safras vão se estabilizando cada vez mais, nós temos conhecimento desse negócio, fora a discussão entre a bonificação postecipada e antecipada, você não envolve muito CAPEX, nós temos uma base hoje que comporta um crescimento por um bom tempo, então o ROIC incremental trazido pelo crescimento de bandeiramento é, de fato, o que apresenta o menor risco para a Vibra, né, no curto prazo. Eu acredito que é um investimento que faz todo sentido. E o balanceamento postecipado, antecipado, por exemplo, a gente olha muito, obviamente, esse equilíbrio de percentual, né, 2/3, 1/3, mas também o retorno. E dado o potencial de crescimento, região, cada região também tem uma estratégia diferenciada. Basicamente é isso. Tá bem claro, pessoal. Só um follow-up aqui rapidinho. Em relação ao duration médio dos contratos que vocês têm assinado com os novos postos, acho que no passado a gente pensava em algo mais na casa de 5 anos. Ainda permanece o mesmo ou tem alguma mudança aí do que vocês têm apresentado? Segue o mesmo padrão, aí, por volta de 5 anos. Tá claro. Obrigado, viu? E parabéns pelo resultado também. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, vocês me ouvem? Sim. Obrigado. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up na discussão de alocação de capital. Vocês entraram, como vocês já mencionaram, né, numa trajetória de desalavancagem. A previsão é que o quarto trimestre a alavancagem seja menor que o terceiro. Imagino que essa tendência continue ao longo do ano que vem. Como é que vocês estão pensando a remuneração do acionista? A partir de que nível de alavancagem vocês entendem que dá para ter um conforto e aumentar o nível seja de dividendos, seja de buybacks, e também ainda em alocação de capital? Seria interessante se vocês pudessem comentar se existe algum ou alguns setores nos quais vocês focariam mais pensando em futuras aquisições de ativos no futuro. Tem algum segmento que hoje a empresa persegue ou não necessariamente? A segunda pergunta é mais um follow-up no comentário inicial do Ernesto sobre o combate à informalidade. A gente viu várias evidências de que a agenda está avançando, né? Mas seria interessante vocês que estão mais próximos da situação, se puderem dar mais elementos que suportem essa visão, né, de que essa agenda ela não vai parar, né, que ela ganhou um momento e que ela não vai parar. Acho que seria bastante interessante. Obrigado. A alocação de capital, a tua primeira pergunta sobre a desalavancagem, né? Assim, a gente ainda vê a Vibra buscando um nível melhor de alavancagem, seria estar abaixo de 2 vezes, né? Nós ainda devemos fechar o ano aí, a nossa ambição é chegar em 2,5 vezes. E nós vamos seguir com a nossa política de distribuição de 40% de dividendos, né? Então ainda temos aí, para que a gente possa chegar a níveis abaixo de 2, ainda teremos alguns trimestres aí pela frente para que a gente possa chegar num patamar abaixo disso. Já complementando um pouquinho, eu acho que assim, nós vemos uma alocação de capital que ela será importante nos próximos trimestres na área de postos. Então, assim, é importante mencionar isso, porque a gente vai realmente buscar um crescimento e buscar, como eu falei, esse ambiente regulatório melhor. Nós vamos buscar tanto no varejo, talvez principalmente no varejo, mas também no B2B, um crescimento de volume. No caso do varejo, demanda um capital e nós vamos estar preparados
para colocar esse capital e não perder essa oportunidade que está surgindo. A Vibra quer se posicionar como um vencedor nesse jogo, nesse momento em que o ambiente regulatório está cada vez melhor. Com respeito à informalidade, né, Bruno, eu acho que assim, tem alguns aspectos que eu queria ressaltar. Se pegar somente esse ano, nós tivemos uma mudança no CBIOS, que já trouxe um primeiro ganho, a monofasia do etanol, a solidariedade tributária que alguns estados já estão aplicando, em especial São Paulo, e a operação carbono oculto no geral, com fechamento de algumas empresas pela ANP. Então, isso tudo está gerando oportunidades, não só para a Vibra, obviamente, mas para todos aqueles que jogam na bola. Quando a gente olha para frente, eu tenho dito que nós chegamos num ponto de não retorno. Eu vejo que o país se posicionou de uma maneira diferenciada nesse momento contra todas essas ilegalidades que aconteciam no nosso setor. Então, talvez pela primeira vez, nós conseguimos trazer para o governo, para a sociedade e a nossa indústria unida, a associação, através do ICL, a mostrar a oportunidade que existia para o país, né, tanto de geração de impostos, como de redução da informalidade, de crimes e ilegalidades que estavam acontecendo no nosso setor. Então, eu não tenho dúvida em afirmar que nós estamos num ponto de não retorno. E nós vamos gradualmente. Também não existe bala de prata. Claro que existem forças de todos os lados, e nós vamos continuar trabalhando para que a gente possa, ao longo dos próximos trimestres, ir gradualmente resolvendo cada um dos problemas que nós temos pela frente. Então, tem diversos projetos em andamento no Congresso Nacional, tem diversos projetos em andamento com associações, enfim. Então, nós estamos trabalhando em diversas frentes e nós vamos ver uma melhoria gradual. Não existirá. Esse problema não foi criado em 6 meses e nós não vamos resolvê-lo em 6 meses. Então, nós vamos levar alguns anos ainda para completamente sanear, mas nós vamos ver. Eu tenho muita confiança, ganhos trimestre a trimestre, que nós vamos conseguir avançar nessa agenda regulatória. Perfeito. Obrigado, Ernesto. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tasso Vasconcelos, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Ernesto, Augusto. Queria fazer, acho que primeiro um follow-up aqui nessa sua última fala sobre dividendos, o Ernesto. Acho que ficou claro a perseguição de vocês de reduzir o endividamento abaixo de 2 vezes. Já dá para falar agora que antecipar algum montante ainda para esse ano, em vez das discussões sobre elevar a faixa de isenção de imposto de renda e taxar dividendos, não é uma opção? Essa opção hoje não está sobre a mesa? Ou em via da geração de caixa que vocês têm apresentado e esse endividamento caindo gradualmente, poderia ser uma opção, mesmo que esse pagamento ou que esse desembolso seja feito de forma mais gradual no ano que vem? E uma segunda pergunta também, voltando aqui no tema de lubrificantes, o que acreditam que dê para fazer, ou o que a companhia já está fazendo, quais as principais estratégias de crescimento para esse segmento? Vocês visam um foco um pouco maior em expansão orgânica, M&A, e o que vocês esperam também de mudanças, seja no dia a dia da companhia ou mudanças operacionais, com essas reorganizações que vocês anunciaram recentemente? Essas duas perguntas aqui do meu lado. Obrigado. Posso começar falando as perguntas, o Augusto fica à vontade para complementar, mas os dividendos, na verdade, nós estamos analisando ainda essa situação toda, né? Tem mudanças legislativas também bastante recentes, então nós estamos analisando todas essas situações e vamos eventualmente comunicar ao longo dos próximas semanas aí, um pouco mais de detalhe, caso tenha algo a ser comunicado com respeito aos dividendos. Eu acho que ainda não temos nada em específico, seguimos com o nosso programa de 40% de distribuição de dividendos em relação ao lucro líquido. Com respeito à sua segunda pergunta de lubrificantes, né, eu acho que assim, eu posso citar algumas coisas. Nós tivemos um crescimento já expressivo, né, e recentemente tivemos algumas trocas e aquisições de distribuidores que têm presenças marcantes em estados centro-oeste, em São Paulo específico, que foram áreas que a gente ainda
viu ao longo de 25 que deixamos a desejar, podíamos ter tido uma performance melhor. Então, nós estamos fazendo trabalhos tanto na área de vendas, de buscar um crescimento, buscar um alinhamento maior com os nossos distribuidores autorizados para que eles tenham mais potência e mais força na ponta. Continuamos trabalhando na nossa fábrica, na nossa operação, para ter mais eficiência, redução de custos. Isso também é importante no que a gente busca expandir o nosso EBITDA aí do negócio de lubrificantes. E, obviamente, a tua pergunta um pouco, o que a gente espera é um crescimento mais acelerado. A gente quer crescer, a gente enxerga um crescimento ainda relevante no Brasil, né? Uma oportunidade da gente ganhar share nos mercados e nos segmentos que o Lubrax está. Então, assim, a gente vê ainda um crescimento bastante relevante organicamente, né? Seja ele no Brasil e na América Latina. Para a gente ter um crescimento maior fora do Brasil, ele já vai começar, já estamos começando a crescer na Argentina e outros, mas para a nossa ambição, que a gente falou o ano passado, de sermos um dos líderes da América Latina, aí sim nós vamos precisar de um movimento inorgânico, não necessariamente uma aquisição, pode ser uma parceria, enfim, uma parceria estratégica, e vamos continuar trabalhando para encontrar este melhor caminho para que nós possamos nos posicionar realmente como líder da América Latina em lubrificantes. Brasil, ainda grandes oportunidades de crescimento orgânico, quando formos realmente a caminho da nossa expansão para sermos os líderes da América Latina, aí sim vamos ter que buscar alguma parceria estratégica, alguma coisa inorgânica para a gente poder consolidar esse crescimento. E a liderança do Marcelo vai ajudar bastante a ter mais agilidade, mais foco, para que a gente possa acelerar. O crescimento ele já vinha, mas a ideia agora é acelerar esse crescimento para a gente poder ter resultados ainda melhores. Tá claro, obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO, Sr. Ernesto Pousada, para que faça as considerações finais da companhia. Eu vou fechar com o mesmo otimismo que eu abri, então estamos bem otimistas para os próximos trimestres. O crescimento no varejo, com embandeiramento, foco muito grande na nossa rede, na parceria com os nossos revendedores, para que eles possam estar cada vez mais bem posicionados para servir o nosso cliente final em conjunto. Sempre digo, o nosso sucesso é o sucesso da nossa revenda e a gente quer estar com eles para que eles vençam isso. Então, vamos crescer com eles e cada vez mais embandeirando e levando a nossa bandeira para todos os cantos do país. O maior foco no lubrificantes vai gerar certamente um crescimento acelerado e nos próximos trimestres um trabalho grande em eficiência de custos também, redução de custos, que vai agregar valor, trazer mais resultados para a companhia, aumentando ainda mais a nossa margem. Então, bastante otimismo e seguimos alavancado no que é talvez o maior foco da administração, que é a redução da nossa alavancagem, uma geração de caixa expressiva e sempre de olho na alocação de capital. Então, agradeço a todos aí, um bom dia. Bom dia. A videoconferência da Vibra está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.